Quero saudar a igreja na graça e paz do Senhor Jesus, amém? Uma alegria imensa estar com vocês aqui, aqueles que estão presentes e aqueles que também estão pela internet. Para nós é um momento de vitória, de alegria, podermos celebrar um culto ao nosso Deus, o nosso Deus maravilhoso. Quero agradecer o pastor Alex, porque ele nos convidou e nos deu esse privilégio de estarmos mais uma vez com os irmãos aqui. E para a gente é sempre um privilégio muito grande poder compartilhar a palavra de Deus e ter esses momentos juntos. Eu vi como a Igreja Batista Paulistana foi bem cuidadosa com todos nós aqui, ao entrarmos, checar a nossa temperatura, ter todos os recursos aqui para nos guardar e nos proteger nesse momento. E para nós é uma alegria poder estarmos seguros aqui e alegres por podermos retornar a nos vermos, a pelo menos nos cumprimentarmos de longe e também matar a saudade, mas nós também estamos alegres com aqueles que estão nos assistindo pela internet, porque eles fazem parte da nossa igreja, fazem parte da nossa comunhão e nós ficamos muito felizes com todos aqueles que estão participando conosco através do YouTube, do Face, de todos os meios de comunicação. Bom, nós estamos aqui para compartilhar nesse momento de tanta luta e de tanto sofrimento a palavra de Deus. Palavra de Deus que é viva e eficaz, palavra de Deus que nos fortalece, nos alimenta, nos sustenta em todos os tempos. Eu vejo que toda hora, enquanto nós estamos passando por momentos de dificuldade, de luta, de situações difíceis, não tem como não recorrer à palavra e ver como Deus fala conosco, como Deus se revela a cada um de nós de uma forma muito pessoal, muito particular e reaviva a nossa fé e nos anima e nos encoraja. Eu creio que não há nenhum outro livro no mundo, não há nenhuma outra palavra no mundo que mais pode nos encorajar. O encorajamento, ele traz saúde, ele traz bem-estar, ele traz alegria quando somos encorajados. Por isso que você precisa se encorajar os outros para que você possa sentir feliz, alegre, saudável e também possa transmitir essa felicidade, essa alegria e essa saúde aos outros também. Quero nessa manhã compartilhar um livro e na verdade um livro muito significativo porque ele fala sobre isso, ele fala sobre encorajamento em tempos difíceis. E o livro que eu gostaria de compartilhar com vocês, a história, pelo menos o início dela, é o livro de Ruth. Então nós vamos para Ruth, capítulo 1, e vamos até o versículo 18, terminando no comecinho do 19. O livro de Ruth é extremamente importante para nós nos dias de hoje, porque da mesma forma em que estamos passando toda essa crise mundial, essa crise aqui no Brasil, todos nós estamos vivenciando alguma coisa que nunca vimos e nunca sentimos e nunca teríamos passado isso no nosso tempo e na nossa geração. E está sendo uma coisa nova, muito triste, muito difícil, muito complicada para se entender e compreender e ver como nós podemos trabalhar nesses momentos difíceis da vida. Nós estamos vendo aí o caso do prefeito de São Paulo e tantas outras pessoas que estão vivendo com todo tipo de enfermidade e a Covid tem sido aquele que
tem levado vidas preciosas, vidas queridas, vidas que amamos e temos saudades, e nós precisamos entender qual é o nosso papel nesse momento, entender que o nosso papel não é só nos protegermos, isso é importante, é essencial, mas mais do que nos protegermos, é nos fortalecermos e fortalecer uns aos outros. Essa atitude linda da igreja de não parar os seus trabalhos, pelo contrário, intensificá-los através da entrega de cestas básicas, através do amor, da atenção que a igreja tem dado àqueles que estão passando por maiores dificuldades ainda, além de todo esse drama que estamos vivendo, não tem o que comer, né? Não tem, às vezes, o que vestir, não tem aonde recorrer, e é bonito ver que a Igreja Batista Paulistana está respondendo isso também. Não só respondendo, trazendo a palavra de Deus, que definitivamente é a melhor coisa que nós podemos levar a cada pessoa, mas também atendendo às necessidades básicas físicas das pessoas. O livro de Ruth, ele nos leva a um tempo, a uma época no povo judeu em que eles também estavam passando por muitas dificuldades. Muita fome, muita miséria, muita corrupção, muitas pessoas, um desmando no governo, na religião. As coisas era um período muito confuso, o período dos juízes, onde na verdade justiça não existia, amor não existia, a palavra de Deus já havia sumido e poucas pessoas ainda tentavam preservar, poucas pessoas tentavam levar a vontade de Deus e o querer de Deus naqueles momentos complicados. E o livro de Ruth nos mostra uma família, pessoas que estavam envolvidas num contexto desse, de fome, de miséria, de sofrimento, de corrupção não só no governo, mas na religião e na sociedade em geral, e as pessoas estavam sofrendo, sem esperança nenhuma. E o livro de Ruth começa contando desse período. Então, se nós formos agora para o capítulo 1, a partir do versículo 1, você vai entender que na época dos juízes, então essa era a época e essa era a situação que aquele povo estava vivendo. Diz o seguinte o livro: na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Queliom. Eram eufrates de Belém, de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha, com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Queliom. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela com as suas 2 noras partiu do lugar onde tinham morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então lhes beijou de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim.
Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Vamos orar neste momento e vamos pedir para que Deus torne essa palavra dele revelada na vida de cada um de nós que estamos aqui na igreja e aqueles que estão nos assistindo também. Feche os seus olhos por um momento e fala: Deus, fale comigo. Nós estamos vivendo em momentos difíceis, como Ruth e Noemi estavam vivendo naquela época, momentos de dificuldades e sofrimento, lágrimas, perdas, mortes. Senhor, que o Senhor possa revelar a sua palavra na vida de cada um de nós. O Senhor conhece as nossas dores. O Senhor conhece as dores daqueles que estão aqui presentes e aqueles que estão nos assistindo. O Senhor sabe da particularidade de cada um de nós. Por isso, ó Deus, vem de encontro às nossas necessidades, vem de encontro à Tua palavra que é viva e eficaz e encorajadora nesse momento, para nos resgatar, para nos trazer de volta, para trazer a alegria, Senhor, e a bênção e entender a solução que vem do Senhor para as nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes nós temos esse tipo de problema que Noemi teve, juntamente com seu esposo e seus filhos, de buscarmos soluções no meio de problemas e dificuldades que estamos passando na vida. Quantos de nós não pensamos logo de imediato: o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Qual é a resposta que eu tenho que dar a tudo isso que está acontecendo? E nós começamos a procurar soluções em nós mesmos, nós começamos a procurar respostas em que nós possamos dar aquilo que estamos passando e que às vezes nós nem entendemos, ou que é muito maior do que nós. Por exemplo, esses momentos que estamos vivendo, é difícil entender e é um problema muito maior do que nós podemos pensar em alguma solução. E ninguém tem encontrado e nem vai encontrar uma solução, uma explicação, uma resposta para tudo isso, por mais que os cientistas se empenhem, por mais que os políticos talvez queiram favorecer uma coisa ou outra, nós não vamos encontrar nada disso. E, de repente, nós queremos dar a nossa própria solução, nosso próprio meio, nosso próprio jeito de encarar tudo isso, de entender tudo isso, de viver, às vezes, esse drama que estamos passando. A drama da perda das pessoas, a drama da insegurança, do medo e de situações de risco que todos nós estamos passando. Então nós buscamos e tentamos ver em nós mesmos uma resposta para tudo isso. Não existe, não tem. Nós não temos como responder, não temos como entender, não temos como fazer com que essas coisas possam ser solucionadas pelo nosso meio, pelo nosso raciocínio, pela nossa atitude. Ruth, seu esposo, Elimeleque, seus filhos, Malom e Quilion, estavam vivendo momentos assim. Momentos de fome, momentos de tristeza, momentos de decepção, momentos de sem esperança, sem achar o que poderiam fazer no meio de uma crise tão grande que não era só da sua família, era de toda uma nação, de toda uma região, de toda uma área daquele mundo. E naquele momento eles resolveram: vamos sair daqui, vamos sair da onde Deus nos colocou, vamos sair da onde Deus nos pôs, vamos sair aonde Deus nos direcionou a estar. E vamos achar o nosso próprio caminho, vamos achar a nossa própria direção, vamos, pelo menos por um tempo, pelo menos por agora, vamos fazer isso e sair da onde Deus nos havia prometido, nos dado, e ali nós teríamos que vencer e superar tudo aquilo. E eles resolveram sair, uma decisão pessoal, uma decisão que eles acharam: olha, vai ser por um tempinho só.
Por um tempinho eu vou fazer isso. Por um tempinho eu vou dar essa resposta e depois eu volto àquilo que eu era antes, àquilo que eu fazia antes. Diz que, o versículo 1, que naquela época dos juízes, houve fome na terra e esse era todo o drama. Quando você estuda essa época de juízes, quando você estuda essa região, nesse momento você vai encontrar todo esse drama que eles estavam vivendo. E a decisão deles foi uma decisão pessoal e diz assim que eles resolveram fazer isso por algum tempo. Vamos para as terras de Moabe, terras que não eram a deles, terras que não eram comum para eles, terras que não eram onde Deus havia falado para que eles estivessem. Terras onde habitavam outra cultura, outro sistema, outras formas de entender e compreender deuses e situações. E eles falaram, só por um tempo, por algum tempo nós vamos fazer isso, até nós nos recuperarmos e aí nós voltamos ao propósito, plano e local em que Deus quer nos ver. E o texto diz que por alguns tempos eles imaginaram que iriam fazer isso. Só que esse algum tempo, não se tornou algum, se tornou muito tempo. Não se tornou semanas, nem meses, nem anos, se tornou muitos anos. Porque eles foram, insistiram em estar lá, insistiram em permanecer naquela situação, e aquela situação começou a complicar a vida deles. Por quê? Não era a cultura deles. Não era o propósito de Deus para eles, não era aquilo que Deus tinha na vida deles para superar e vencer toda aquela situação, porque eles estavam deixando o plano de Deus, estavam deixando, aonde Deus iria responder para eles para encontrar uma solução deles mesmos, mesmo que for por algum tempo. Só que o texto diz, no final do versículo 2, que e lá ficaram. E lá ficaram quer dizer anos, muitos anos, ao ponto em que o marido de Noemi morreu. Lá ficaram ao ponto não só da morte do marido, mas que os seus filhos cresceram e eles se casaram lá também, se estabeleceram ali, onde não eram para se estabelecerem, para ficarem, para estarem, para confiarem em Deus. E tanto fizeram isso que se moldaram à cultura local. Se casaram e se relacionaram com aquela cultura daquele local. Lá ficaram ao ponto que, versículo 3, ficaram tanto tempo que os 2 filhos morreram também. Era solução ir para lá? Era solução por algum tempo, se tornou muito tempo, ser uma resposta para a vida daquela família? Não foi. Deus tinha algo maravilhoso, Deus queria fazer algo tremendo na vida deles, Deus queria fazer uma obra excepcional aonde eles estavam, no seu propósito, no seu local, naquilo que Ele havia prometido. E é isso que Deus tem para cada um de nós nesse momento. Deus não quer que nós venhamos a desistir do plano dEle, do local dEle, da vontade dEle. Nós podemos entender, assim, às vezes não entender o que está acontecendo, não saber qual o caminho, mas se continuarmos a confiar na palavra de Deus, naquilo que Deus tem prometido para o seu povo. Povo que eu penso não é só o povo da Igreja Batista Paulistana, mas é o povo que está comprometido com Ele, com a palavra dEle, com a vontade dEle. Povo que não se esquece das promessas dEle. Porque Deus tem bênção para nós, Deus tem resposta para nós, Deus tem solução para nós. Deus quer nos encorajar pela sua palavra, para que nós possamos viver tudo aquilo que Ele tem prometido e tudo aquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas. Mas aquela família pensou diferente. Só por um tempo. Deixa eu dar o meu jeito, deixa eu fazer aquilo que eu penso. E por um tempo eu vou deixar o propósito e o plano e a vontade de Deus, o local onde Deus gostaria que eu estivesse, e vou fazer outra coisa. Uma pena para eles, porque morreu o marido,
morreram os filhos, e aquilo que era para ser pouco tempo, foi muito tempo, e muito tempo de um prejuízo, de uma perda descomunal. Quando Noemi encarou esses fatos, quando ela definitivamente entendeu que ali não era o local dela, que aquilo não era o que ela deveria ter feito com seu esposo e seus filhos, que aquilo de deixar, de abandonar, de ir por uma outra direção, mesmo que for por algum tempinho que se tornou um tempão, foi a pior decisão da vida dela. Ela começa a ver aquilo que Deus estava fazendo com aqueles que ficaram. Deus estava operando naqueles que permaneceram. Que Deus estava abençoando, prosperando, trazendo tudo aquilo que Ele havia prometido, resgatando e trazendo novamente àquele povo. E quando ela notou isso, quando ela se viu sozinha, abandonada, e o versículo 6 diz assim: e quando o Senhor viera em auxílio do seu povo, foi o Senhor que foi em auxílio do seu povo. Ela falou: eu tenho que voltar para lá. Eu tenho que, tomar uma decisão de me arrepender e retornar aonde eu nunca deveria ter saído. E é bonito porque ela tem essa atitude sem esperança nenhuma, a não ser de voltar para Deus, ao plano de Deus, à vontade de Deus. Só que agora, além das perdas, além do tempo, além dela já estar numa idade avançada, porque passou o tempo, além de todas as mazelas que ela estava vivendo, ela tinha agora 2 adendos muito sérios, 2 noras, que agora faziam parte da sua responsabilidade, do seu direito e responsabilidade, e que ela tinha que levar com ela. Veja, quando a gente toma decisões por nós mesmos, além das nossas perdas, além de situações estranhas em que nos metemos, por mais que a gente imagine que vai ser por pouco tempo, vai ser muito tempo. E às vezes a gente, com certeza, perde muitas coisas. E além de perder, ainda a gente traz 2 coisas que não eram parte daquilo que Deus tinha para nós. Mas é interessante que Deus nos ama tanto, que Ele muda a nossa história. Aquilo que poderia ser uma maldição, um peso, pode se tornar uma bênção quando você se arrepende, quando você retorna, quando você volta-se para Deus. E aquelas 2 noras se apegaram tanto a Noemi, que elas não queriam deixá-la, porque Noemi se deu conta: o que eu vou fazer da minha vida, ainda mais com essas minhas 2 noras. Então, ela falou assim: olha, eu vou liberar vocês não têm mais responsabilidade comigo, eu não tenho com vocês, se casem, façam uma outra família. E aquelas 2 noras começam a chorar, elas começam a se entristecer, porque elas não queriam abandonar a sua sogra Noemi. E elas começam a relutar essa decisão. Mas Noemi entendeu assim: olha, eu tenho que fazer isso. Essa é a atitude que eu tenho que tomar. Eu já perdi tanto, já fiz tantas coisas, não vou estragar mais a vida dessas 2 moças, que elas também possam. Mas o amor delas e o direcionamento delas, no sentido de ter uma compaixão para com Noemi, é alguma coisa extremamente expressiva. E eu creio que veio de Deus, sem dúvida nenhuma. Aquele amor que aquelas 2 noras dela estavam sentindo era um amor que vinha de Deus e da relação que elas tinham tido com ela. E Noemi insiste com elas: olha, voltem, façam suas vidas, se casem, dão um jeito, porque comigo vocês não vão ter nada, né? Pelo contrário, vocês só vão perder, só vai acontecer isso. Mas é interessante como Deus vai trabalhando na história das pessoas e vai trabalhando na história de todos nós e de todas as pessoas que se comprometem. E aquelas 2 noras estavam realmente comprometidas com o amor por Noemi, por carinho, por respeito. E Deus trabalha na vida delas, trabalha no sentido delas responderem positivamente
a Noemi, no sentido de encorajá-la. Não, nós não vamos deixar você, nós vamos continuar com você, mas Noemi é resistente, não, faça a sua vida tal, mas ao ponto que uma saiu chorando, mas uma ficou, que foi Ruth. E Ruth, determinada realmente a ficar, a ajudar, a encorajar Noemi. E aí eu vejo como Deus já estava trabalhando no coração das duas noras, trabalhando no coração de Ruth, ao ponto em que Ruth faz uma declaração a Noemi, que até hoje nós usamos em todo pacto de amor, em todo pacto de confiança, em todo pacto de, comprometimento, encorajamento. E esse texto é muito usado em casamentos, esse texto é muito usado quando queremos falar de um relacionamento de comprometimento. E quando Ruth faz essa declaração a ela, é alguma coisa tremenda. E ela diz o seguinte: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Aí você vê como Ruth já estava compromissada com Deus. Com Deus que ela conheceu parcialmente através do testemunho de Noemi. De um Deus que ela estava conhecendo através de um amor que ela estava demonstrando de encorajamento a Noemi. E ela faz uma declaração que é uma declaração que, olha, só uma pessoa de Deus poderia fazer. E aquela moabita, aquela pessoa que não era nem judia, não tinha relação nenhuma com a cultura dos judeus, começa a se comprometer com esse Deus e trazer uma palavra de encorajamento de Deus para Noemi, sem igual. Será que ela não tinha problema? Lembra, ela perdeu o marido. Lembra, ela abandonou a casa. Quando Ruth se casou, abandonou, deixou o seu lar. Quando Ruth perdeu seu esposo, ela estava sem ninguém, sem referência. Mas ela encontrou força para ajudar a sua sogra. Ela encontrou palavras de Deus para encorajá-la e dar o ânimo, trazer coragem à vida de Noemi a regressar e a reencontrar o plano de Deus para a vida dela. E aí você vê essa conversão dessa moça de uma forma tremenda, ao ponto dela declarar: o seu Deus é o meu Deus, aonde você for eu vou, aonde você for enterrado serei enterrada. Quer dizer, o comprometimento dela era de vida com Noemi. Ela não precisava fazer isso. Noemi já havia liberado ela. Mas aquela moça foi movida pelo Espírito de Deus e convertida pelo Espírito de Deus e trouxe uma palavra de Deus de encorajamento. Veja, todos nós precisamos de palavra de encorajamento. Todos nós precisamos de pessoas assim, ao nosso lado como Ruth, para dizer: olha, eu te amo, aonde você for eu vou, o que você precisar eu vou fazer, o seu Deus é o meu Deus, olha, eu não vou te abandonar nunca, como nós gostamos ou gostaríamos de ouvir pessoas ao nosso lado, demonstrando esse comprometimento com o plano de Deus para a minha vida, para a sua vida. Não seria maravilhoso se alguém chegasse: olha, eu vou acompanhar você, eu vou estar com você, eu vou andar com você, o seu Deus vai ser o meu Deus e nós vamos enfrentar tudo isso juntos. Puxa, quantas vezes você já orou a Deus, falou: Deus, põe alguém na minha vida que me encoraje, que me dê poder, que me dê condições a regressar ao teu plano e à tua vontade. Quantos de nós já não oramos em momentos difíceis da nossa vida? E é interessante que Deus responde. E o maravilhoso é que Deus atende. Mas será que nós estamos preparados para sermos essa pessoa encorajadora? Será que nós estamos preparados para ser a Ruth na vida de uma Noemi? Mesmo às vezes, que nem no caso de Ruth, que havia perdido seu esposo, que havia perdido o seu lar, ela encontrou força para encorajar Noemi. Será que aí dentro de você não há uma força de Deus? Não há um poder de Deus, uma palavra de Deus que você possa trazer na vida de pessoas que estão neste momento vivendo
todo esse drama, toda essa luta, toda essa dificuldade. Eu sei que nós gostaríamos de receber essa palavra, mas quando você entrega essa palavra volta para você. Porque foi o que aconteceu na história de Ruth. O comprometimento que Ruth fez com Noemi, mesmo na sua fraqueza, na sua limitação, tudo aquilo que ela prometeu, tudo aquilo que ela desejou, tudo aquilo que ela fez, porque ela não só falou, ela fez, ela foi, viajou, passou pelo deserto e foi até Belém com Noemi. Tudo aquilo depois voltou para a vida dela. Ela encontrou um bonitão lá em Belém, se casou com ele, fez família, ficou rica, famosa. E sabe do que ela é mais famosa? Ser parente de Jesus. Acho que não podia ter coisa mais preciosa no mundo de você saber que o retorno que você teve foi muito maior daquilo que você fez para as pessoas. É isso que você precisa entender, que a sua missão nesse mundo, de encorajar as pessoas com a palavra de Deus, com o poder de Deus, em momentos difíceis, mesmo você passando por ele, como Ruth estava passando, quando tudo aquilo retorna para você, retorna de uma forma que você nem imagina. Não só você é abençoado, mas gerações são abençoadas. Dessa mulher veio Davi, veio Salomão, veio Jesus, do casamento de Ruth, da atitude encorajadora de Ruth. E o testemunho dela era reconhecido, e ela foi recebida na nação, não só na nação, mas recebida por Deus e abençoada por Deus. Em momentos assim, quando nós não só somos Noemis, ai, minha vida está uma desgraça, não sei o que eu fazer, está uma insegurança, está um problema, ai, eu não sei. Sabe, em momentos assim, se nós formos uma Ruth, mesmo vivendo o mesmo drama e a mesma situação, nós encontrarmos força para encorajarmos uns aos outros. Eu acho bonito a igreja que tem condições de estar presente aqui, porque nós estamos nos encorajando, não é verdade? Nós não estávamos só com saudades uns dos outros aqui, eu tenho certeza que nós estamos com saudade uns dos outros, mas mais do que isso, nós estamos nos encorajando nesse momento de dificuldade. Não só aqueles que estão aqui, mas aqueles que estão em casa também. Você que está em casa, você está nos encorajando quando você nos assiste, quando você participa, quando você ouve essa palavra de Deus e quando você pratica aí também, no seu lar. Às vezes, a Noemi pode ser o seu marido, pode ser sua esposa, pode ser os seus filhos, que num momento como esse precisa de uma palavra de encorajamento. Ah, mas eu preciso. Eu sei que você precisa. E Deus vai te dar. Mas você é aquele que Deus está chamando para ter essa primeira atitude, essa primeira ação. E aí depois você vai ver coisas tremendas acontecendo na sua vida. O capítulo 1 conta esse drama, conta essa atitude de arrependimento de Noemi durante todos esses fatos e perdas e anos, em que ela até envelheceu. Mas como Deus resgatou a vida dela, através de uma outra pessoa que estava vivendo o mesmo drama, a mesma dor e o mesmo sofrimento, que acabou ajudando Noemi a ser resgatada de novo ao povo de Deus. Mas essa pessoa que ajudou, também depois foi ajudada diretamente por Deus, abençoada como ela nunca poderia imaginar ser abençoada por Deus, pela atitude que ela tomou. Ela não fez isso porque ela sabia que Deus iria abençoá-la. Ela fez porque ela sentia da parte de Deus que ela tinha que fazer aquilo. Mas uma coisa gostosa é assim, quando você está no propósito, no plano de Deus, Deus te abençoa. Deus nos abençoa. Nosso Deus é um Deus de bênção, de alegria, de salvação, de cura, né? E Noemi, quando se vê, ela se vê, olha, eu sou uma pessoa, sabe, feia, eu sou Mara, eu sou uma pessoa desgraçada, era como ela se via. Mas ela foi resgatada no seu nome, na sua família, na sua pessoa.
na sua dignidade. O nosso Deus não é aquele que nos traz constrangimento, medo, sofrimento, inseguranças, incertezas. Isso é o Deus deste mundo. O nosso Deus é aquele que nos resgata e nos fortalece e nos dá o privilégio de sermos instrumentos dele neste momento. Não é interessante isso? Como Deus vai fazer isso? Vai fazer esse milagre, essa transformação através de uma pessoa comum, como eu e você. Quando você ajuda alguém, quando você abençoa alguém, encoraja alguém, mesmo às vezes você sabendo, puxa, eu gostaria de ser encorajado como eu encorajo alguém, mas se você faz o que você tem que fazer, se permite Deus trabalhar através da sua vida, pode ter certeza que Deus vai recompensar você. Deus vai te abençoar tremendamente. Sabe por quê? Porque nós estamos em Belém. Nós estamos no local onde Deus quer nos alimentar, nos saciar, responder os anseios da nossa vida, do nosso desejo, sabe, da nossa alma, nos guardar. Talvez possamos estar passando momentos, e estamos passando momentos de dificuldades, mas nosso Deus não está. E Ele não está longe, Ele está bem perto de nós. Às vezes nós precisamos ouvi-lo, ou às vezes nós precisamos falar em seu nome, para que Ele possa interagir entre nós, pela sua palavra, que nos resgata, nos salva, nos liberta, nos traz alegria. Você pode imaginar depois no capítulo 2, 3, 4 desse livro, tantas coisas boas que aconteceram, tantas coisas maravilhosas que aconteceram, porque aquelas duas mulheres perdidas no deserto se acharam no local de Deus, se acharam em Belém de Deus, onde Deus alimenta com o seu pão. Sabe, talvez você não esteja faminto ou faminta de comida, de alimento, mas infelizmente até aqui em São Paulo a gente vê pessoas que estão passando necessidade de alimento. Mas talvez a sua necessidade seja de um toque, de um carinho, de um amor, de uma palavra. A gente vai visitar as nossas netinhas, né? Principalmente logo no início da pandemia, né? E a gente tomou todo o cuidado, toda a precaução, porque é isso que a gente tem que fazer, né, gente? Tomar todo o cuidado. E Deus cuida da gente, né? E eu lembro que as nossas netinhas ficavam que nem satélites do nosso lado, né? Assim, circulando, querendo chegar perto, abraçar, encostar um pouquinho na gente. E era muito engraçado isso, porque era lindo ver como elas queriam chegar pertinho, ao ponto de nos tocarmos, né? Aí de vez em quando a gente brincava com elas de encostar, né, o traseiro, de encostar o braço só, para que elas pudessem brincar com a gente e ter esse contato. Tantas pessoas precisam de nós nesse momento. Tantas pessoas estão como satélites à nossa volta, querendo uma atenção, uma palavra de Deus, de caminho de Deus, de resgate de Deus, de alimento de Deus. Você fala, mas pastor, sou eu que preciso. Que bom que você precisa, porque Deus tem para você também, mas Ele tem através de você também. Através de você também, Ele quer fazer o bem aos outros. Então que nesse domingo em que estamos voltando aos cultos, né, presenciais, eu não sei se a gente vai continuar, vai parar, não importa, né? A gente está na internet com vocês, a gente está aqui com vocês, mas o importante é entender que nós temos uma missão no meio de uma situação tão difícil que estamos vivendo, de encorajamento, de fortalecimento, de bênção, de saúde às pessoas. Talvez você possa estar sentindo como Noemi e Ruth no deserto. Puxa, estamos aqui passando nós duas por isso. Estamos aqui sabendo lá o que vai acontecer, se iremos morrer no deserto até chegar em Belém. Se vamos ser roubadas, se vão nos matar, mas estamos a caminho daquilo que é o local de Deus. Então entenda que todos nós estamos aqui a caminho do local de Deus. Todos nós estamos aqui para a Nova Jerusalém, todos nós estamos aqui para a vontade do Senhor. E o Senhor está conosco. E o Senhor vai nos proteger nesse deserto, nessa caminhada. Mas eu fico imaginando, talvez, como Noemi se sentiu, né, vendo
a sua nora, vamos, vai dar certo, não tem mais jeito, não tem mais nada, não, a gente vai chegar, e uma encorajando a outra. Eu não sei quem era mais louca de duas mulheres viajarem naquele tempo, sozinhas, num deserto, uma caminhada que era muito distante, mas elas chegaram. E quando chegaram, o Senhor trouxe toda a providência que elas precisavam, toda a resposta. Irmãos, nós vamos chegar do outro lado, nós vamos chegar à terra prometida, nós vamos chegar na bênção que o Senhor tem por nós. Só precisamos nos encorajar nesse deserto que estamos passando, nesse deserto às vezes de atenção, de carinho, de abraço, de beijo, ou mesmo de saúde, sabe, de conforto. Nós vamos passar por tudo isso. Mas se passarmos na direção certa de Belém, se passarmos na direção certa aqui do local de Deus, nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E o Senhor que morreu por nós, entregou o seu corpo e o seu sangue para nos resgatar e nos dar vida, vida em abundância. Isso vai acontecer, porque é promessa dele. Que nós possamos, nesse primeiro culto, de novo, presencial, talvez daqui 3 semanas eu vou ter um outro culto presencial de novo, início, a gente não sabe essa situação como vai ficar, mas não importa, porque a palavra de Deus está aí na sua casa, está aí com você, e nós podemos trazer essa palavra para nos fortalecer, e como Ruth, proclamá-la: eu não vou deixar, não vou abandonar, o seu Deus é o meu Deus, e nós vamos estar firmes e fortes, orando pelo nosso pastor, orando pela nossa igreja, orando pela vida de cada um de nós, e nos encorajando um ao outro, para chegarmos aonde o Senhor tem bênção para todos nós. Eu creio nisso, porque apesar de nós nunca termos vivido momentos como esse, mas o mundo já viveu, e eles passaram. Como é que nós vamos passar? Alguns não vão nem passar, vão ficar, mas alguns vão passar. E eu quero passar dentro do plano de Deus. Tem uns passando já para a eternidade no plano de Deus. Tem uns que irão passar por aqui no plano de Deus. Mas o mais importante é nós estarmos no plano de Deus, na vontade de Deus. Que Deus possa nos encorajar com a sua palavra e nos fortalecer nessa manhã. Que possamos estar preocupados em nos encorajarmos uns aos outros e nos ajudarmos uns aos outros. E aqueles que também estão fora, talvez do nosso convívio, da nossa relação, mas que também precisam desse encorajamento. Onde a gente mora, no bairro, na vizinhança, nas pessoas que você encontra, elas precisam ouvir uma palavra de Deus para a vida dela. Deus te abençoe, Deus te guarde. Olha, o Senhor vai te ajudar nesse momento, o Senhor vai te abençoar. Palavras de bênção, de bendição, não só palavras de maldição. Nossa, está morrendo, está uma desgraça, está acabando, não vai ter mais humanidade. Não precisa, maldição o mundo já faz. Nós precisamos fazer bênção para todo mundo. Então que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que tem um domingo especial, um domingo muito especial, principalmente o nosso pastor. Amém, irmãos? Amém.